trânsito de São Paulo não é para os fracos. Devia ser um esporte olímpico. A revolução das moedas digitais e do Bitcoin. Sim. O que você achava que ia acontecer, aconteceu e eu não o aproveitei como deveria. Existe espaço para um programa como o Manhattan Connection hoje? Eu duvido. Para minha filha, onde investir dinheiro hoje se você tem um filho ou uma filha de 2 anos de idade? Deixa eu primeiro tirar a palavra dinheiro. Uma palavra para descrever o mundo em 2026. Estou muito entusiasmado hoje porque meu convidado é uma das vozes mais influentes da América Latina, é um dos maiores economistas da América do Sul e um dos maiores palestrantes do Brasil. Além disso, ele é um grande amigo meu. Eu tenho a honra de dizer que eu compartilhei, que eu dividi a bancada do Manhattan Connection com ele por 13 anos. De lá para cá, o programa deixou de existir, mas a nossa amizade continua intacta. Estou falando do Ricardo Amorim, é claro. Ricardo Amorim. Fala, Dom Pedro! Quer uma carona? Eu quero, cara, sua sempre. Tudo Como bom? Como é que você tá, cara? Bom te ver. Que saudade de você, juro. Bicho, saudade é minha. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Há muito tempo. Mas você tá muito errado. Mas depois de quantos anos? 12, 13 anos de bancada juntos, a amizade continua intacta. Isso eu tenho certeza, isso eu nunca tive dúvida. Quantas palestras mais ou menos você dá por mês hoje em dia? Eu sei que você é cada vez mais seletivo, mas... Você matou na mosca. A resposta para esse ano eu ainda não sei te responder, eu sei que vai ser menos que o ano passado. O que eu posso te dar uma base é que o ano passado eu fiz mais ou menos 80 e para te dar uma outra base, eu já cheguei a fazer 170 no mesmo ano. Como é essa adaptação de um público para o outro, de uma cidade para outra? As apresentações são completamente diferentes, porque as apresentações eu baseio em várias coisas. A primeira delas é a praça. Se eu estiver fazendo um negócio em São Paulo ou em Lucas do Rio Verde, onde eu fiz um outro dia, é bastante diferente. A segunda é a área de atuação do pessoal que está lá. Para seguir no mesmo exemplo, se eu estiver falando para um público de tecnologia ou um público de agro, são duas palestras completamente diferentes. A terceira é o que está acontecendo no momento de mais importante no Brasil, no mundo e em tecnologia. Esses 12, 13 anos de Manhattan, eles foram uma universidade, né? Assim, nosso dever de casa de durante todo aquele tempo ter que estar ligado no que está acontecendo na política externa da faixa de Gaza, na economia em Singapura, nas eleições nos Estados Unidos, na política brasileira. Isso te deu, assim, tonificou esses músculos para que você pudesse falar sobre tanta coisa com tanta gente? Com certeza, até porque no meu caso foram 18 anos de Manhattan, né? Eu entrei um pouco antes de você. E quando o Lucas me convidou para o Manhattan no começo, eu levei 3 meses para acertar exatamente o que eu ia falar sobre um monte de assunto que eu não entendia nada. E eu falei, eu ralo tanto para entender do meu, eu vou me meter a dar cara para bater em assunto que eu não conheço. E acabou, como você falou, sendo uma tremenda de uma universidade sobre comunicação. E por outro, aprender a falar português e não falar economês. Do que você mais sente falta daquela nossa rotina? Dos papos que a gente tinha, das discussões, ao mesmo tempo divertidas e inteligentes, mas descontraídas, do almoço que a gente fazia depois de gravar, não sei, da convivência. E você? Cara, eu sinto muita saudade, é claro que das pessoas e dessa rotina de estudo e a química que a gente conseguiu criar, mas eu sinto muita falta do mundo no qual o Manhattan existia. O que eu quero dizer com isso? Hoje o mundo ele é tão polarizado, né? Não é só assim um programa que é de direita ou um programa é de esquerda. Emissoras inteiras, né? Elas tomam uma posição e a gente vive num mundo de tantas bolhas. E eu falo, cara, a gente conseguia discordar de tanto, diplomaticamente, de maneira embasada, de um jeito informal e gostoso e engraçado. E isso, às vezes eu me pergunto se existe espaço para um programa como o Manhattan Connection hoje.
Eu te respondo, eu duvido. E é engraçado você falar isso porque eu concordo em tudo que você falou, eu pensei absolutamente a mesma coisa. E uma das coisas que eu acho que para mim fazem mais falta é a gente podia quebrar o pau, eventualmente, e seguir e dava risada junto no almoço, todo mundo continuava amigo. Exatamente. E isso hoje em dia, se as pessoas não concordam em tudo, porque o grau às vezes de diferença de opinião que a gente tinha chegava a ser muito maior do que coisas pequenas, que as pessoas hoje não se falam mais, viram inimigos ferozes, porque eu acho um pouquinho mais pra lá, é um negócio assustador. Né? Família, amigos. Eu lembro muito da gente criticando todos os líderes de todos os partidos, sem que aquilo fosse levado para o pessoal, né? Era esperado que uma pessoa que se colocasse nessa posição de liderança pudesse segurar o tranco, né? E ter que responder perguntas difíceis. E hoje em dia a gente vive num mundo de líderes supremos, né? Como você falou, isso me assusta muito, porque eu acho que, de certa maneira, se você vestiu a camisa daquele time, né, quase uma religião, uma seita, não importa mais o fato, né? O que importa é eu tenho que defender essa pessoa, esse partido, essa ideologia. E eu sinto muita saudade, voltando à história do Manhattan, dessa isenção, desse distanciamento, de você poder ter uma opinião, poder mudar de opinião, poder se decepcionar com a pessoa para quem você torcia. E eu concordo, eu acho que é necessário um programa como esse, mas eu não sei se é possível um programa Olha, como Pedro, esse. Um dos pontos que eu gostei da palavra que você usou, que você sente falta dessa isenção. O termo isento passou a ter uma conotação negativa, que verdade. Só isso é um negócio assustador. O que mais me impressiona é que na época do Manhattan, se a gente falasse um presidente agora está perseguindo o jornalista porque fez uma cobertura de uma manifestação contra ele, você ia perguntar, foi no Afeganistão, no Irã, onde foi? Jamais, em tempo algum, passaria na cabeça de alguém que isso poderia acontecer nos Estados Unidos. E eu não estou pegando os Estados Unidos como exemplo, que está longe de ser o único. Sim. Mas eu estou pegando porque, primeiro, a gente morava em Nova York, e, segundo lugar, porque era o símbolo de democracia. Onde foi que a gente se perdeu, né? E liberdade de expressão. Exatamente. E, né, liberdade de tudo. O líder dos Estados Unidos é o líder do mundo livre, praticamente. Agora, mudando completamente de assunto, você sabe que agora eu sou pai. Claro. Né? Pai de uma menina linda de 2 anos. Você tem 2 filhos, você é casado com a Fernanda. É isso aí. E com quantos anos estão seus filhos? Olha, eu tenho um menino de 15 e uma menina de 13. Vai ficando mais fácil ou vai ficando mais difícil dos 2 anos de idade? Olha, eu não sei se fácil ou difícil, eu acho que os desafios mudam, mas pela minha experiência, até agora, eu diria que aos 13 anos vai ficando cada vez mais legal. Difícil ou fácil, eles interagem de uma forma cada vez mais legal. Pela experiência que eu tive até agora, no caso do meu filho, dos 13 para os 14 piorou. Mas dos 14 para o 15 já melhorou de novo. Então, tomara que se foi só um pontinho aqui, eu posso dizer que nesses 15 anos de vivência, eu tive um único ano em que piorou. Foi dos 13 para os 14 do meu filho, mas já melhorou outra vez. Quando eu te conheci, você tinha um filho que era bebê. Sim. Como você conseguia navegar aquela vida sendo pai de 2 bebês? É que, na verdade, ali já foi... É engraçado esse processo, porque eu diria que minha vida continua muito intensa, mas ela vem se desintensificando desde o nascimento do meu primeiro filho. Por exemplo, com relação a palestras, antes do meu primeiro filho nascer, eu cheguei num dia a fazer 4 palestras em 3 estados brasileiros. Em um dia. Sim. Depois que ele nasceu, eu me impus uma regra que eu não dormia fora de casa mais do que uma vez por semana. E de lá pra cá eu fui cada vez apertando mais essa porca, porque eu quero curti-los mais, estar mais presente. Agora eu tenho uma sensação de que são os últimos anos, daqui a pouco eles crescem um pouco mais e eu não vou ter essa chance. Mas mais recentemente acho que tem um outro fator. A sensação de mortalidade vai ficando mais próxima. E isso cria uma percepção que o tempo precisa ser muito bem usado. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas eu vivia como se não fosse. Eu tinha certeza, vivia... A minha sensação é que esse negócio estava há um século de mim. E, portanto, o tempo era um negócio que não tinha a mesma importância que eu dou hoje. Sim. Hoje, eu quero usar o meu tempo para menos coisas e coisas mais significativas. Por isso que eu estou aqui com você agora, diga-se de passagem. Fico lisonjeado. Agora, eu queria te fazer uma pergunta também. Claro, todas. Você falou de paternidade. Para mim,
Eu diria que a experiência mais transformadora da minha vida foi paternidade. Eu sou um cara antes e depois. Amor incondicional é um negócio que eu escutava, mas eu não sabia o que era. Porque Sim. Amor de casal, enfim, não é incondicional. Uma outra, eu passei a ter um desejo genuíno de contribuir para um mundo melhor. Sim. Depois que eles nasceram. Porque, para ser 100% franco, o processo foi: eu preciso deixar o mundo melhor para eles, mas só tem um jeito de deixar o mundo melhor para eles, preciso cuidar do mundo como um todo. Sim. E isso eu adoraria falar que eu tinha desde sempre, mas seria mentira. Sim. Queria saber como é que isso mexeu com você. Essa noção de propósito, né, essa certeza de que eu nunca mais vou ser a minha própria prioridade, isso mudou do dia para a noite. Eu costumo dizer que as pessoas falam: é um amor que você nunca sentiu. Aí você fala: não, eu amo meus pais, amo meu cachorro, amo meu marido, minha esposa. É um amor diferente, é uma outra dimensão. E quando falam: é a coisa mais difícil que você já fez na vida. Imagina, eu já entrevistei terrorista, já fui refém na Amazônia. Não, nada se compara às dificuldades, aos obstáculos, aos desafios da paternidade. Mas isso que você falou, eu ouço muito: o mundo já está abarrotado, já está com tanto problema, tanta gente, para que você vai aboletar mais gente aqui no planeta Terra? Eu falo, porque eu acho que existe também a oportunidade de você criar uma pessoa que faça parte da solução. A gente continua lá dentro. Fechou. Vamos pedir alguma entrada, alguma coisa para ir... Ó, eu vi um negócio aqui que eu achei simpático. O que você acha dessa burrata quente, tomate confit, pesto genovês? Tá perfeito. Gosta? Adoro. Mesmo? Não tem erro. Então pronto, então vamos nessa. Não te dá um medo, um gosto diferente na boca quando você vê um movimento neonazista na Alemanha, quando você vê o que você está falando, um jornalista sendo perseguido nos Estados Unidos, esse movimento, né, para cancelar o direito do casamento gay? Me dá muito esse gosto, mas aí é que eu estava tentando trazer um pouco de perspectiva histórica, porque a gente gosta de achar que as coisas vão assim. Sim. Elas nunca vão assim, elas vão assim. E eu ainda acredito que a gente tem uma tendência como humanidade que é de melhora, não de piora. Mas acho que a gente está no pedaço que realmente está piorando e incomoda, e que bom que incomoda. Sim. Porque se a gente não ficasse incomodado, nada seria feito a respeito. Talvez aí fosse uma inversão de tendência. Eu lembro que 5 anos atrás a gente já falava muito sobre a revolução das moedas digitais e do Bitcoin. Sim, verdade. De lá para cá, o que você achava que ia acontecer, aconteceu? Ou você, hoje em dia, olhando para trás, fala: não, peraí, não foi como eu estava pensando que seria? Quando surgiu o Bitcoin, ele estava inserido num movimento em que, crise de 2008, governos com problemões, economias afundando, iam estimular muito, só tem a gente fazer isso. Vão emitir muito dinheiro. Toda vez que você emite muito dinheiro, o valor da moeda que emite muito dinheiro cai. Só que não todas fizeram isso. Então, se vai cair o valor de todas as moedas, como é que você se protege? Ou é metal precioso, ouro, platina, então, e aí surge alguma coisa nova no Bitcoin. Eu falei: isso aqui faz sentido. O Bitcoin ainda recém-lançado, não valia nada, centavos. Eu tive a chance de comprar Bitcoin e não comprei. E aí é que vem a história. Porque, olhando isso tudo, por que eu não comprei? Porque, apesar de tudo, eu falava: cara, eu não sei quem é esse cara que fala que inventou, eu e ninguém, que inventou o Bitcoin. Será que isso é de verdade? Isso aqui tá parecendo golpe. Hoje eu me sinto um idiota, obviamente. Mas por que eu me sinto idiota? Porque eu não quis me sentir um idiota. Eu falei: cair no golpe só porque intelectualmente está bem armado. E eu acho que uma das coisas interessantes que eu aprendi ao longo, da minha carreira é que, em geral, tecnologia revolucionária tem a seguinte característica: o impacto dela no curto prazo é menor do que as pessoas imaginam e no longo é maior. Talvez a internet seja o melhor exemplo. Quando ela decepciona, digo-se passagem, antes disso formam-se bolhas de expectativas altíssimas financeiras que explodem. A gente está mais ou menos nesse ponto na IA. Para mim, a IA é a revolução mais significativa desde a energia elétrica. Ou seja, maior do que qualquer coisa que a gente vivenciou. Claro. Você mencionou a rapidez com que as coisas estão mudando. Eu costumo dizer que nas últimas 2 décadas o mundo mudou mais que no século que antecede essas 2 décadas, né? E a inteligência artificial, ela apertou o botão do fast forward. Perfeito. Né? Te dá medo o que vai gerar de desemprego, o que vai gerar o impacto econômico que isso vai ter, o impacto ideológico que isso vai ter, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente vive?
Eu acho que vai mudar absolutamente tudo, acho que a gente está completamente despreparado e ainda assim eu acho fascinante. Onde eu quero chegar com isso aqui é que todas as revoluções anteriores, a gente não imaginava como é que elas iam mexer com a sociedade. Uma das coisas que pouquíssima gente entende, mas teve um papel fundamental nessa mudança, foi a invenção de um negócio chamado máquina de lavar roupa. Pré-máquina de lavar roupa, numa sociedade absolutamente machista, a grande maior parte das mulheres no mundo passavam de 4 a 8 horas num tanque. O que aconteceu, que é maluco, é que quando esse tempo é liberado, elas vão estudar. Até então, tinham 3 profissões. Era secretária, professora e enfermeira. Enfermeira, eu ia falar. Enfermeira. Era isso. Elas vão estudar. Hoje, é disparado em qualquer lugar do mundo, a participação feminina nas universidades é muito maior do que nos Estados Unidos, por exemplo, é 60-40. Só que essa mudança talvez não tivesse acontecido, não fosse a máquina de lavar a pílula, que é outra coisa. Porque quando você tinha 15 filhos em casa, fica complicado. Como é que você cuida de 15 filhos e vai trabalhar fora? Não dá. Para voltar no tema original que eu estava falando, uma revolução tecnológica fez isso. E eu tenho certeza que a IA vai fazer. Então ela vai acabar com um monte de emprego? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai chacoalhar a sociedade? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, você quer saber qual é o aspecto que mais me preocupa disso da IA? Até hoje, todas as revoluções tecnológicas, os ganhadores foram os mais jovens. Sim. Pelo seguinte, em geral, o mais jovem tem mais facilidade para lidar com algo novo, não está acostumado a fazer de uma forma diferente. Essa daqui talvez seja a primeira que não vai acontecer isso, pelo seguinte, a IA, as pessoas acham que fez alguma coisa, quem fez foi a IA. Na verdade, a IA só é capaz de fazer aquilo que você é capaz de pedir para ela fazer. Dessa vez, quem está sofrendo são os júniors, com um detalhe, vem uma geração aí que, principalmente pós-pandemia, passou a trabalhar de casa, o que é ótimo para a qualidade de vida, só tem um problema. Como é que eu aprendi como eu comecei a trabalhar? Eu saí da universidade achando que sabia tudo. Depois de uma semana no trabalho, eu percebi que eu não sabia nada. Mas tinha um cara do meu lado que fazia aquilo há 20 anos. E eu prestava atenção e aprendia. Esse cara não está mais do lado do cara que está começando. Então, tudo isso, na verdade, está colocando em desvantagem não o mais velho e o mais novo. E isso, do ponto de vista social, cria desafios gigantes. Mas você desculpa de interromper, você não acha que a nossa sociedade, de certa forma, isso eu estou generalizando, ela está um pouco mais burra? O que eu quero falar com isso? A gente tem essas muletas que eu acho que podem catapultar o nosso conhecimento ou podem fazer com que a gente não precise desse preparo do qual você está falando. Mas a gente estava falando, por exemplo, do estado da mídia, de como a gente está na mídia agora. Hoje em dia, você não busca mais o fato, a verdade. Você busca diferentes opiniões. Sim. Então, se eu acredito que o céu é azul e você acredita que o céu é rosa, não importa a cor do céu. Eu tenho que te dar uma posição ali naquela bancada e a gente vive num festival de achismo. Sim ou não? Isso não é uma realidade. Você vê agora o fenômeno das vacinas nos Estados Unidos. Pela primeira vez a gente tem uma epidemia de sarampo, porque eu não acredito na ciência e você acredita na ciência. E a nossa palavra tem o mesmo peso. Existe solução para isso ou não? Se eu gosto de esquerda ou direita, é um direito meu, tanta diferença faz. Se eu acredito ou não na gravidade, a lei da gravidade continua funcionando em relação a mim, eu acredite ou não. Vamos trazer para as vacinas. Eu posso acreditar em vacina ou não. Só que se eu não me vacinar e morrer por conta disso, o que você acaba fazendo é que vai ter um processo, entendo eu, que em algum momento vai haver uma seleção natural. Não é nem isso, as pessoas vão olhar e falar, peraí gente, quem não está tomando vacina está morrendo. Sim. Não precisa muito. A gente vê esse processo na própria pandemia de Covid nos Estados Unidos. Sim. Quando você separa a mortalidade entre eleitores democratas e republicanos, ela foi muito diferente. Sim. E só um detalhe, tá? Só o fato da gente ter politizado vacina, exatamente, me fala que tem algo muito errado, mas muito errado. Saúde dúvida. Não é política, saúde é saúde. Eu podia conversar com você horas. Vou fazer uma pergunta muito simples que me interessa. Você é pai, tem 2 filhos, eu tenho uma filha de 2 anos. Nesse momento, qual o melhor investimento para minha filha? Onde investir dinheiro hoje se você tem um filho ou uma filha de 2 anos de idade? Deixa eu primeiro tirar a palavra dinheiro do investimento, porque eu acho que você tem que investir dinheiro e eu vou te responder, mas eu quero antes responder de uma forma mais ampla. A melhor forma de você investir na tua filha é preparando-a para o mundo, porque não tem nada mais valioso do que a preparação. Falando de valor, eu acho que a gente
tá perdendo os valores. E eu acho que eles se tornam mais valiosos quando quase todo mundo perde. Tá expondo as experiências as mais diversas possíveis, para que ela descubra do que ela gosta, para que ela descubra que o mundo pode ser muito diferente, para que ela descubra que tem gente que gosta de coisas completamente diferentes da dela. Você está preparando ela para o mundo melhor do que qualquer coisa que o dinheiro possa fazer. Sim. Mas eu acho que a sua pergunta é como investir melhor financeiramente no final das contas para que ela possa ter isso para usar a favor dela depois. E aí hoje, eu acho que tem duas coisas. A primeira não é muito legal para quem está nos Estados Unidos, mas é o seguinte, é fora de lá. Pelo seguinte, uma das consequências da política econômica do Trump é que o dólar tem que perder valor. O que ele quer fazer? Ele quer reduzir o déficit de contas externas americanas. Um dos instrumentos são as tarifas, o outro é um dólar em desvalorização, porque quando o dólar se desvaloriza, o que acontece? Imaginar que a gente importa essa garrafa d'água e vamos fazer de conta que ela custa $10, estou exagerando muito só para a conta ficar fácil. Ou $1, vai. $1. Imagine que o dólar está a R$6, a garrafa d'água chega aqui a R$6. Quando ela cai para 5, o dólar cai para 5, ela chega a 5, a gente vai comprar muito mais a 5. Se o dólar se desvalorizar em relação a tudo quanto é moeda, os Estados Unidos vão exportar mais, importar menos, produzir mais lá, que é o que o Trump está buscando. Não faz sentido nenhum, mas é o que ele está buscando. Ele alega estar fazendo. Exatamente, é o que ele está buscando. Então, o conselho que eu te daria disso é diversifique, em primeiro lugar, isso vale sempre, mas diversifique particularmente para fora dos Estados Unidos. Se você quiser dar bastante diversificado, provavelmente vale. É meio grave, eu odeio comprar coisa que subir muito de preço, é o caso dos metais preciosos, mas não é uma proteção para essa história. Mesmo criptomoedas também é uma proteção. Aqui eu tenho que tirar tudo de lá também, não, você primeiro lá, eu posso ter errado, deixa uma parte, mas diversifica, mas fundamentalmente é reduzindo a alocação dos Estados Unidos. Isabel, se aos 18 anos a coisa estiver feia, a culpa é do tio Ricardo, viu? Agora, Isabel, é o seguinte, se o negócio estiver maravilhoso, aquela viagem pelo mundo, vamos conhecer tudo, é com o tio Ricardo, viu? A gente vai curtir muito. Fica gravado, fica registrado. Terminar um bate-cola que a gente faz aqui. Rápido, você vai tirar isso de letra. Vamos lá. Mais perigoso hoje, excesso de informação ou falta de pensamento crítico? Falta de pensamento crítico. Uma palavra para descrever o mundo em 2026. Instável. IA, é mais ameaça ou oportunidade? Oportunidade, muito ameaça, mas mais oportunidade. Um país que você observa com atenção hoje? Sempre Estados Unidos, porque o que acontece nos Estados Unidos mexe no mundo inteiro, é o que eu mais observo. E com o Trump presidente, mais ainda. O maior erro das democracias hoje em dia? Estarem se tornando cada vez menos democráticas por permitirem que as instituições sejam fragilizadas em nome de líderes fortes e poderosos. Um hábito pessoal do qual você se recusa a abrir mão? Fazer esporte sempre que eu puder. Eu sou tarado por esporte, não apaixonado. Eu sou tarado, eu adoro. Tá vendo? A nossa maior diferença. Eu faço, mas detesto. Eu lembro que a gente já falou muito sobre isso. Eu amo de paixão e eu preciso reconhecer que eu tô fazendo cada vez menos, porque o corpo aguenta cada vez menos. Que vai envelhecer mal nos próximos 10 anos? Além de mim? Deixa eu pensar. A longo prazo, eu tenho a sensação que vão olhar para a nossa época atual e vão pensar o que esses caras estavam pensando. Eles vão, é mais ou menos quando a gente olha para Roma e fala, cara, puseram fogo em Roma? Não é possível. Vão olhar para a nossa época e vão falar, não é possível. E por último, uma coisa que você ainda não sabe fazer, mas adoraria aprender. Quanto tempo você tem? Tantas. Tocar instrumentos, eu adoraria tocar violão. Só nessas últimas férias, pela primeira vez, eu fui surfar, fazer wingfoil e fazer kitesurf. E eu pretendo fazer muitas mais essas experimentalmente. Eu sou um curioso de marca maior, eu quero experimentar de tudo. E tem muito mais coisa que eu não sei fazer do que coisa que eu sei. Obrigado, Ricardo. Você não existe. Cara, é sempre prazer, bom demais estar com você.